Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, gente. Amanhã o trechos é 31 e 32 do volume 3. Ordem das Virtudes na Alma, 27 de janeiro de 1900. Continuo a ficar quase privada do meu doce Jesus, a minha vida desfalece pela dor, sinto um tédio, um aborrecimento, um cansaço da vida. Ia dizendo em meu interior, como se estendeu meu exílio. Que felicidade seria a minha se eu pudesse desatar as ataduras deste corpo e assim minha alma empreenderia livre voo para o meu sumo bem. Então o pensamento me disse, e se for ao inferno? E eu, para não chamar o demônio a combater-me, logo rejeitei dizendo, pois bem, também do inferno enviarei os meus suspiros ao meu doce Jesus. Também ali quero amá-lo. Enquanto eu estava nestes e outros pensamentos, que seria muito longa a história se eu os dissesse todos, o amável Jesus por dentro, por pouco tempo, fez-se ver, mas com um aspecto sério e me disse, ainda não chegou o teu tempo. Depois, com uma luz intelectual, me fazia compreender que na alma tudo deve estar arrumado. A alma possui muitos pequenos apartamentos onde cada virtude toma seu lugar. E se bem se pode dizer que uma só virtude contém em si todas as demais, e que a alma possuindo uma só é cortejada por todas as outras virtudes, mas apesar disso todas são distintas entre elas, tanto que cada uma tem seu lugar na alma. E eis que todas as virtudes têm seu princípio no mistério da Santíssima Trindade, que enquanto é uma são três pessoas distintas, e enquanto são três são uma. Compreendia também que estes apartamentos na alma ou estão cheios de virtude ou do vício, oposto àquela virtude, e se não está, nem a virtude nem o vício ficam vazios. Parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios, ou uma cheia de serpentes, outra de lama, outra cheia de alguns móveis cobertos de pó, outra escura. Ah, Senhor, só você pode pôr em ordem minha pobre alma. Nossa, forte. Então ela tá aqui, pedindo para ir embora, cansada da vida. Aí Jesus falou que ela, não é na hora dela ainda. O demônio tentou ela e ela lutou contra o demônio, mandando pensamentos de reprovação, para ele, de reparação também. E aí não chegou o tempo, Jesus disse para ela, e ele mostrou a alma como é a ordem das virtudes, que é como se fosse muitos pequenos apartamentos, onde cada virtude toma o seu lugar, se bem que pode dizer que uma só virtude já contém em si todas as demais, o amor contém todas as demais virtudes, e que a alma possuindo uma só é cortejada por todas as outras, mas apesar disso todas são distintas entre elas, tanto que cada uma tem o seu lugar, porque tem cada virtude tem um trabalho, uma ordem ali. E eis que todas as virtudes têm seu princípio no mistério da Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade é essa ordem do total, que enquanto é uma, são três pessoas distintas, possuem, uma já possui as outras. Então é bem parecido, O amor que Deus tem as três pessoas distintas dentro desse amor, as três pessoas desse amor, E enquanto são três, são uma. Compreendia também que estes apartamentos da alma ou estão cheios de virtude, ou o contrário, ou do vício. A virtude é o que é bom, que a alma faz bem, compreensão, paciência, prudência, inteligência, reflexão, calma, tanta coisa boa, que é a virtude, piedade, compaixão, modéstia, e tudo mais. Então, tem as virtudes, ou então está cheio de vícios. Aí os vícios tem vários nomes, malucos também, Tem vários nomes. Aí, deixa eu ver se tem aqui. Vou colocar aqui. Lista de virtudes e de vícios.
São muitos, né? Nomes super estranhos, sabe? Por exemplo, as virtudes são prudência, temperança, justiça, fortaleza, fé, esperança, caridade. E os vícios são orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. Mas tem outros nomes, né? Tem outros nomes. Desespero, infidelidade, estutícia, inconstância. Tem muitos outros nomes, tem muitos. Né? No livro Virtudes e Vícios da nossa amiga Beata Conchita de Armida, tem vários nomes, né? Que é muito interessante a gente saber que tem, né? Não tem nada de errado saber que tem elas, né? É importante saber. Não tem nada de errado nisso. Não é porque a gente não busca a virtude que a gente não tem que conhecer as virtudes e os vícios. Temos que saber, sim, para saber, né, as nossas misérias, para a gente saber o que que é nosso de miséria que ainda não está ordenado em nós. Então, eu penso que é bom, sim, né, saber bonitinho, direitinho, fofinho, né? Saber o máximo que você puder guardar de informação vai ser valioso para você, né? De forma alguma vai prejudicar, né, a sua alma, de jeito nenhum. Eu tenho aqui, mas tá todo dividido, não sei por que que tá dividido. Né? Tá parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Aí fica ruim assim, eu não sei por que que tá todo dividido aqui no meu computador. Aí, deixa eu ver aqui. Virtudes, ainda tem famílias de virtudes. Tem a família do sacrifício, virtudes de sacrifício. É o sacrifício, pobreza, pobreza espiritual perfeita, penitência, penitência espiritual perfeita, sofrimento espiritual perfeito e padecimento, mortificação, abnegação, perseguição. E quais são os vícios opostos às virtudes de sacrifício? Falta de mortificação, moleza, delicadeza, comodidade, gula e gula espiritual. Na segunda família são as virtudes da humildade, que é humildade, docilidade, modéstia, modéstia espiritual, pudor, pudor espiritual, boa vontade, mansidão, bondade, amabilidade, benignidade, doçura, condescendência reta, delicadeza e delicadeza espiritual. Os vícios opostos das virtudes de humildade: soberba, soberba espiritual, ira, desconfiança, suscetibilidade, suscetibilidade espiritual, orgulho, amor próprio, indiferença culpada, obstinação, cólera, altivez, complacência vã, respeito humano, afetação, pretensão, presunção e pedantismo, vaidade e vanglória. A terceira família são as virtudes de recolhimento. As virtudes são silêncio, recolhimento, solidão espiritual, meditação, oração, contemplação. Os vícios opostos são curiosidade, dissipação, frivolidade e imaginação viciada. Na quarta família das virtudes tem virtudes de ingenuidade, que é a singeleza, clareza de consciência, simplicidade, lhaneza. Os vícios opostos são mentira, falsidade, duplicidade, exageração, hipocrisia, fingimento, escusa, afetação e adulação. Na quinta família são as virtudes da pureza, que são pureza, castidade, inocência, candor, limpeza de coração, claridade. Os vícios opostos a essas são imodéstia, sensualidade, malícia, remédios. Ixi, acho que remédios não deve ser vício, não. Acho que é outra coisa. Deve ser, né, alguma coisa que está aqui no livro. Sexta família, virtude de caridade, liberalidade, ensino, conselho, esmola, consolo, correção. Vícios opostos ao da caridade: inveja, calúnia, murmuração, ciúme, ódio, rancor, acrimônia, vingança, ruindade, baixeza, vileza, perfídia, traição, burla, sarcasmo, escândalo, dureza de coração, avareza, premeditação. Uau, é muita coisa. Sétima família, virtudes da paz. As virtudes da paz são paz, repouso, serenidade, tranquilidade, maturidade e discrição. Os vícios opostos são turbação, perturbação, inquietude, escrúpulos e dúvida. Oitava família, virtude de vencimento. De vencimento. Vitória sobre si mesmo, obediência, contrição, trabalho, domínio, desprezo de si, renúncia, perdão, submissão, paciência, temperança,
indiferença, conformidade e resignação. Os vícios opostos são preguiça, ociosidade, fástio, cansaço, tibieza, frieza, desânimo, covardia, debilidade, fraqueza, condescendência, culpável. Virtudes guerreiras, então é muito apartamento, hein? Porque isso aqui é tudo revelado por Jesus para Beata Conchita de Armida, né? Então, virtudes guerreiras, fortaleza, firmeza, integridade, luta, energia, amor ativo, atividade, diligência, zelo, solicitude e liberdade de espírito. E os vícios opostos são vacilação, indecisão, veleidade, instabilidade, superficialidade e fragilidade. 10ª família. Virtudes de correspondência. Correspondência, constância, fidelidade e perseverança. Vícios opostos, inconstância, infidelidade, ingratidão, surdez e indiferença. 11ª família. Virtude de ordem. Que são retidão, pureza de intenção, oportunidade, prudência, justiça, discrição, mansidão, previsão, liberalidade. Vícios opostos, desordem, imprecaução, imprevisão, precipitação, imprudência, indiscrição, exageração. Virtudes perfeitas, fé, esperança, caridade, graça, santidade, união, presença, vontade de Deus, perfeição. E os vícios opostos, injustiça, dureza de juízo, desobediência, liberdade, libertinagem, sensibilidade, impenitência final. Então, é esses aí, né? São 12 famílias de virtudes. Então, são muitas virtudes e muitos vícios que vêm, né, são opostos às virtudes. Então, é bom saber, estudar esse livro, ler esse livro, ter uma noção básica, para você observar ainda o que possa existir ali de misérias que você, né, observa que ainda estão para ser purificadas por Jesus no processo de caminhada na santidade, né? Então, a alma possui esses muitos pequenos apartamentos de onde cada virtude toma seu lugar, e se bem se pode dizer que uma só virtude contém em si todas as demais, e que a alma possuindo uma só é cortejada por todas as outras virtudes, mas apesar disso tudo, são distintas entre elas, né? Cada uma tem a sua explicação, o seu contexto, tanto que cada uma tem o seu lugar na alma. E eis que todas as virtudes têm seu princípio no mistério da Santíssima Trindade, né? Compreendia também que estes apartamentos da alma ou estão cheios da virtude ou do vício, que é oposto à virtude. E se não está nem a virtude nem o vício, está vazio o apartamento. Parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios, ou um cheio de serpentes, outro de lama, ou outro cheio de alguns móveis cobertos de pó, outro escuro. Ah, Senhor, só você mesmo pode ordenar a minha alma. Só Jesus mesmo, gente. Então a gente tem que viver às custas da santidade de Jesus, para a gente não ficar perdido de tanta preocupação sobre isso. Porque já pensou ficar, né, 12 famílias de virtudes, você tem que vigiar você toda hora, aí já era o livro do céu, já era estudo da divina vontade, já era tudo. Porque Jesus pede você não pensar em si mesmo, e aí você vai ficar cuidando de si mesmo 24 horas por dia, se vigiando, para ver se você comete só as virtudes e não os vícios. E são 12 famílias de virtudes e vícios opostos. Então, ai meu Deus, é muita coisa para a cabeça. Então, a gente não dá conta de ficar se vigiando. Então, aí a divina vontade vai chamar a gente para viver das custas da santidade de Jesus. E é essa santidade que você tem que se concentrar em aprender o máximo possível, por favor, se concentra para que você não fique preocupado com essas coisas de virtude. Amém? Mas tem que saber que elas existem e que Deus espera que a gente seja ordenado. E essa ordem vai ser Jesus quem vai conceder a nós pela vida dele, né, a vida divina dele reinando na nossa vida, tá bom? Então, a fusão com Jesus vai transformar a gente, né? E o outro trecho é a mortificação, que é uma das virtudes, né? 28 de janeiro de 1900. Continuo mesmo, esta manhã Jesus me transportou para fora de mim mesma, e depois de tanto tempo parece que vi Jesus com clareza, mas me via tão má que não me atrevi a dizer uma só palavra. Nos olhávamos mais em silêncio. Naqueles olhares mútuos, compreendia que meu bom Jesus estava cheio de amargura, mas não me atrevi a dizer-lhe que as derramasse em mim. Então ele mesmo se aproximou e começou a derramá-las, e eu não podia contê-las. Conforme as recebia, lançava-as por terra, então ele me disse: O que você faz? Você não quer mais participar de minhas amarguras? Você não quer me dar mais alívio nas minhas dores? E eu: Senhor, não é a minha vontade. Eu mesma não sei o que me aconteceu. Sinto-me tão cheia que não tenho onde as conter. Só um prodígio teu pode alargar o meu interior e assim poderei receber as tuas amarguras.
Então Jesus me marcou com um grande sinal da cruz e derramou de novo. Assim parece que eu pude contê-las. Depois ele acrescentou: Minha filha, a mortificação é como um fogo que faz secar todos os humores. Assim a mortificação seca todos os humores maus que há na alma e a inunda de um humor santificante, de modo que faz germinar as mais belas virtudes. Então a Luísa, ela tem que ficar fazendo mortificação para secar, né, as amarguras que ela já tem dela mesma, né, para mortificar. Aí a mortificação é justamente você colocar a culpa em você e não colocar a culpa em Deus, né? A mortificação é você ver a culpa em você e não a culpa em Deus. E aí você purifica essa manha que você está tendo, porque se ela fica ali, Jesus não gosta mais de mim, a culpa é dele, então. Jesus, ele me privou e ele não vem ficar comigo. Então ele que está chateado comigo. Então você está dando problema para Jesus e não está assumindo como é o seu problema. E a mortificação faz você olhar para si, né? Mas Aline, a gente não pode olhar para a gente, como faz ainda? Pois é, a mortificação é uma virtude, sempre tem a ver com a terra e sempre está preso na terra. Então é uma coisa que você vai olhar para você, de verdade. Mas como é uma intenção espiritual, como é o processo espiritual de você amar mais Jesus, então você precisa fazer essa morte do eu, né? De você não colocar a culpa em Jesus para as coisas que estão acontecendo com você, mas sim colocar as culpas em você, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu devo ter, né? Então, tem que secar os humores maus. Mas Jesus me ama e Ele quer, né? Tipo, que eu não me encontrar mais ocupada com essas dores no meu coração. Então, para isso, eu preciso saber que eu mereço estar privada dEle. Eu mereço estar sofrendo isso. Aí quando você diz, eu mereço, acabou. Você esvaziou, né? Todo esse sentimento, tanto pensando que Jesus está fazendo uma coisa errada, né? Desconfiando de Deus, e também que você já merece, e aí você já sofreu. Então aí fica tudo vazio e seca os humores todos, né? Tanto os humores em direção a pensar mal de Deus e os humores de você ficar pensando mal de você. Você mereceu, então você já sofreu. E se já sofreu, já tá bom. Não precisa ficar preocupada mais com isso. Jesus não veio, e então porque eu fiz alguma coisa, então eu mereci que ele não veio, né? E ele não, ele é justo, ele sabe o que está fazendo, é pro meu bem, então fica tudo bem. Então a mortificação é uma virtude, tá? E tem a ver com a sua alma, com o seu pensamento de si, mas é pro bem de secar esses humores aí, né? No caso desse trecho, que não é ainda vida na divina vontade. Mas na divina vontade como que faz? Na divina vontade a gente se esvazia plenamente e volta pro nada. Não existe esse mereceu, não existe Deus falando mal de você, ou você pensando mal de Deus, aí já não existe essa contenda, né? Não existe nenhum pensamento, né, mal, de nenhuma espécie. Então, quem vive na vontade divina é vazio. 100% renunciou a si mesmo, não tem vontade própria e se perdeu, né? Se sumiu. Não existe mais. Então, não tem pensamento algum. Aí não precisa ter a virtude de nenhuma, né? Nesse momento. Só o nada mesmo, que é o que Jesus pede para ele poder criar em você as coisas no nada, né? Como ele pede para a gente ser um nada. Então, mas aqui ela está explicando o que é mortificação e eu tenho que falar o que é mortificação, como que acontece. Amém? Então é isso. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A ordem das virtudes na alma. Continuo a ficar quase privada do meu doce Jesus. A minha vida desfalece pela dor. Sinto um tédio, um aborrecimento, um cansaço da vida. E dizendo em meu interior: ó, como se estendeu o meu exílio. Que felicidade seria a minha se pudesse desatar as ataduras deste corpo e assim minha alma empreenderia livre o voo para o meu sumo bem. Então o pensamento me diz: e se você for ao inferno? E eu, para não chamar o demônio a combater-me, logo rejeitei, dizendo: pois bem, também do inferno enviarei os meus suspiros ao meu doce Jesus. Também ali quero amá-lo. Enquanto eu estava nestes e outros pensamentos, que seria muito longa a história, se eu dissesse todos, o amável Jesus por um pouco tempo fez-se ver,
mas com um aspecto sério, e disse-me: ainda não chegou o teu tempo. Depois, com uma luz intelectual, me fazia compreender que na alma tudo deve estar arrumado. Nossa, só vai quando ela estiver pronta mesmo, hein? Não, isso é importante, hein? A alma possui muitos pequenos apartamentos onde cada virtude toma seu lugar. E se bem se pode dizer que uma só virtude contém em si todas as demais, e que a alma, possuindo uma só, é cortejada por todas as outras virtudes. Mas apesar disso, todas são distintas entre elas, tanto que cada uma tem seu lugar na alma. E eis que todas as virtudes têm seu princípio no mistério da Santíssima Trindade, que enquanto é uma, são três pessoas distintas, enquanto são três, são uma. Compreendia também que esses apartamentos na alma ou estão cheios de virtudes ou de vício oposto àquela virtude. E se não está nem a virtude nem o vício, ficam vazios. Parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios, com uma cheia de serpentes, outra de lama, outra cheia de alguns móveis cobertos de pó, outra escura. Assim, só você pode pôr em ordem minha pobre alma. Então, só Jesus mesmo pode pôr em ordem todas as coisas, né? Ela teve esses pensamentos que ela teve, né? A gente tem que mandar embora, né? Porque vem uns pensamentos assim, besta na nossa cabeça, desconfiança. Ela fala demônio, né? Falou claramente que era o demônio, mas eu entendi que é a própria vontade humana dela ali mesmo, os pensamentos que vêm assim, vem os pensamentos assim, sabe, de alguma desconfiança, né, alguma coisa assim, você nem dá atenção para isso, né, você sabe, né, você não fica ali assim, conversando demais com aquele pensamento, não sabe, você nem dá alegância, sinceramente, ainda mais quando você se entende que a nossa vida não é um desleixo espiritual, né, mas ao mesmo tempo a gente não fica olhando para nós mesmos, né? Tão presos assim. Porque se a gente ficar pensando, nossa, Jesus está falando só vai embora quando tiver arrumado, tudo arrumado, você, ixi, quanta miséria eu tenho que eu nem sei, né? A psiquiatra lá estava falando no vídeo lá que a 90% a gente não acessa de nós mesmos, né? Que só por milagre de Deus para acessar, só Deus tem acesso, porque tem a ver com o nosso subconsciente, tem a ver com coisas assim que tem que ter um esforço da própria pessoa também, né? De visitar essas coisas da alma, da vida dela, né? Da memória e das experiências dela, que muita gente faz coisas que nem entende por que tá fazendo. Acho que foi o vídeo dela mesmo que tava falando disso. E que não sabe nem por que tá fazendo aquilo, né? Mas aquilo tem um porquê que tá movendo ela, aquela ação ali, né? Então, assim, a gente é um complexo mesmo, né? Como Jesus fala, né? Então tem coisas assim, né? A gente sempre tem miséria, né? Sempre tem alguma coisa. Se a gente ficar pensando nisso, a gente não vai viver para Deus, porque a gente vai se sentir sempre desarrumado. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente sempre vai ver problema ali. Sempre vai ter uma coisa que a gente não gosta na gente, um hábito, uma coisa que a gente ainda tem, né? E é claro que nós temos que ter consciência das virtudes, como foi falado, porque Deus não quer a gente alienado, né? A gente tem que ter ciência do bem, né? Do que é o bem, desejar esse bem com toda a nossa intenção. A gente tem que entender, sim, o que é virtuoso, o que é bonito, né? O que é de Deus e o que é vício. A gente tem que ter esses conhecimentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar, assim, vidrado nisso, porque senão você vai ficar o dia todo. Porque eu fico pensando na cabeça da pessoa que fica muito centrada nisso, né? De saber das virtudes e dos vícios e vigiar se ela tá tendo virtude ou vício. Imagina a pessoa que fica o dia todo se vigiando e prestando atenção em tudo que faz e lutando para lembrar, para memorizar os vícios para não fazer e memorizar as virtudes para fazer. Só que ela age com o próprio esforço dela e ela vai acabar se desapontando, porque, como a Ana Luísa falou, só o Senhor para pôr a casa em ordem. A gente não consegue, né? A gente sempre e Jesus de propósito fala, eu permito a culpa, eu permito que se vocês não tivessem culpa, eu arrumava uma, né? Justamente porque tem um propósito aí mesmo de aniquilação, de você nunca se achar melhor do que ninguém, você admitir o seu erro, que você é errado, que você não merece, é muito importante isso, que tudo, realmente a graça é de Deus, né? É muito importante ter esse posicionamento, né? Para que você não queira se tornar um Lúcifer, né? Não queira se voltar contra Deus. É muito importante isso para sua alma também, né? Então ele te educa com a sua própria miséria, né?
Então, assim, a gente tem um olhar porque a gente tem que entender isso. Então, se Jesus mostra uma coisa para a gente olhar, é porque está te identificando, fazendo algo que talvez está lá no seu subconsciente e venha à tona para mudar aquilo, né? Tá te mostrando algo que tem que mudar, né? Que tem que melhorar, porque tá purificando. Aí você mesmo faz esse processo, né? De limpeza, né? Ele vai te mostrando, renuncia a isso, renuncia a esse pensamento, renuncia a essa realidade, né? Há uma luta interior que eu tenho é imaginação, né? E tá falando que é o contrário da reflexão e do silêncio interior que estava sendo falado esses dias, né? O vício da imagem, eu tenho desvaneios, né? Eu sempre tive desde adolescente, problema com desvaneios, né? E às vezes sou pega ainda com isso e é uma luta ainda. Então, de ficar assim, não ficar na imaginação, não ficar. E quando Jesus quer, ele usa essa imaginação para reparação também, né? Porque eu tô vendo aquilo que a pessoa tá falando e minha imaginação já tá ali vendo a cena do que a pessoa tá falando. Mas assim, isso não é importante, eu não posso ficar presa nisso. Se eu tô dizendo isso porque se ele quiser usar de alguma coisa, ele usa, entendeu? Mas ao mesmo tempo, então a gente tem que estar ciente de saber, isso não presta. Jesus fala, né? Tira tudo do seu interior que não vem de mim, né? Esse mundo de pensamentos, de imaginação, de fantasia, tira tudo isso. Porque esse mundo, esse barulho em sua mente é um impedimento para ouvir a minha voz. Então, é claro que você vai estar ciente, vai estar com essa verdade muito forte dentro de você e buscar viver. Então, é um que foi ensinado nos estudos uns dias desse. É um olhar para si, porque acaba que você olha para si, mas é um olhar para si para constatar. Tá tendo aquele vício, tá tendo aquela virtude, aí então tem que mudar tal coisa. É um olhar de constatação e logo, logo você se entrega, mas você também não fica vigiando. Eu consegui, isso apareceu de novo, isso aconteceu de novo, ai meu Deus, caí em outra distração aqui, pensei bobagem, vem um outro pensamento besta na minha cabeça, a gente não fica assim, prestando tanta atenção nos seus pensamentos, porque senão você vai ficar olhando para si, você vai ficar concentrada em se ver perfeita, em se ver maravilhosa, né? Então, assim, a gente vive muitas custas de Jesus mesmo, entende? Ele que sabe a hora que te fala assim, tá arrumado aí, vambora, né? Já alcançou o máximo do que eu desejei na terra, já tá na hora de te levar. Nunca a gente, por nós mesmos, vai dizer assim, eu estou me sentindo maravilhosa, pronta para ir pro céu, né? A gente sempre tem aquele sentimento de nada, sabe? O nada nem fica vendo se tá bom ou se não tá, entende? Quando você chega no nada, esse nada não quer dizer que você tá vazia, não, tá? Você tá cheia. Mas nem você sabe do que, né? Nem você sabe exatamente o que que Deus está fazendo através de você. Para você falar assim. É claro que você toma uma posse muito grande de que você percebe a ação divina para constatar, não para ficar olhando para si. Mas você não tem uma abrangência, muito fé, sabe? É muita fé. Porque você não tem aquele olhar para saber tudo que o seu ato na divina vontade está realizando, porque tudo vai para a eternidade, você só vai ver mesmo no céu. Mas assim, só ele sabe quando realmente o seu tempo aqui tá bom, entendeu? Você nunca sabe, mas você tem que estar sempre pronta, pronta para ele. Porque se você ficar observando também você, se tá bonito ou não, e ele te chamar, você pode falar assim: eu não vou não, porque eu ainda não rezei tal coisa, eu não me sinto bonita nisso, eu não me sinto preparada, entendeu? Isso é um problema, entende? Porque a pessoa que fica muito presa em virtude, o problema dela é que ela tem que dizer para si mesma que ela tá bonita. Ela se concentra muito na virtude porque ela tem que ver que a casa está em ordem, né? Ela precisa perceber isso. Se ela não, ela não tem confiança, uma confiança só em Jesus, assim, 100% de que só Ele que é bom, de que só Ele que supre, de que só Ele que realmente é perfeito, é santo, é que pode tudo. Ela precisa se ver e olhar, e às vezes ela se fala, eu sou bonita, eu sou humilde, eu tô prudente, mas às vezes você não tá. Às vezes a atitude que você teve nem é, no olhar divino nem é. Então, assim, você não tem segurança em si mesmo. Então, é um perigo da pessoa ficar neurótica, né? Ela ficar presa nisso, porque ela só vai ter confiança de se aproximar de Deus se ela se vê desse jeito. Né? Se ela olhar para ela mesma e falar, agora eu me sinto muito bonita, cheirosa, perfumada, meu cabelo tá arrumado, eu tô linda para ir para Deus. Eu tô linda. É perigoso, entendeu? Então, então manter a gente
nesse estado é o melhor, né? Porque nós mesmos, nós não temos assim, nós temos sim uma segurança na palavra de Deus. Nós temos uma segurança no que Jesus fez, nos méritos dele. Nós vivemos às custas dele mesmo. Nós temos segurança nas promessas e que nós tomamos posse dessa verdade da divina vontade na nossa alma. Que não é um faz de conta, é uma verdade que se torna palpável também. Não é um fingimento. Tem que ser palpável, senão você nunca vai confirmar algo que você não está experimentando realmente em vida. Mas mesmo assim, você sempre vai dar um vacilo. Da sua parte, não queira a perfeição. Você sempre, né, em você mesmo, você sempre vai falhar, né? Vai esquecer, vai ser pequeno. E isso é para que você não fique mas isso não é para você ficar na miséria. E para você se acostumar com isso também, tá? Que tem esse problema aí. Não é para você ficar na miséria, é para você olhar para ele. Só me importa o que você diz, só me importa o que você é, meu Deus. Só me importa o que você está me contando, né? Só me importa o que você está operando em mim, né? Então não, então você é um nada desse jeito, nesse nível, sabe? Mas que deixa tudo realizar o que ele quiser. E o que ele falou, tá falado. E se ele falar que tá te vendo e falando também assim, não, como é bela, minha filha, da minha vontade, que eu estou dirigindo, amém. Você sabe que é a beleza dele em você. Então, mas você também deixa ser movido por Deus, deixa ser usado por Deus, deixa Deus tomar os seus pensamentos. Porque se você quer ser bonito, você não deixa Deus te usar. Você vai falar assim: não vem falar comigo, Jesus, eu sou miserável. Eu não posso falar do livro do céu. Eu não posso fazer tal coisa. Eu não posso falar do Senhor, porque eu sou má, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí a pessoa acha que Deus está ficando encantado com ela fazendo isso. Não tá. Ela está colocando, amarrando as mãos de Jesus, né? Ela não está confiando nele, né? Ela acha que ela tem que ser algo para Deus querer ela. E a mensagem é: seja o nada. E o nada é o quê? Aceita que é nada e deixa Deus ser o tudo, né? Deixa Deus usar. Deixa Deus te encher do que Ele quer. E aceita e sabe receber os bens de Deus, né? Porque sabe receber isso que Ele deixou no depósito da divina vontade. Ela sabe, ela deixa-se ser enchida por Deus. O nada não é o nada que fica, ai, não põe a mão em mim, que eu sou horrível, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ao mesmo tempo também que fica paralisada e estática, né? Também, não. O nada é uma pessoa que deixa ser movida por Deus e assume o que Deus fala dela, o que Deus diz que ela é chamada a ser. Ela assume o propósito para o qual ela foi criada. Né? Então, isso é muito importante, né? Nós temos que ter essas informações, nós temos que entender isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que só Jesus é virtuoso. Quando ele quiser fazer você comportar dessa forma, ele vai fazer. É ele em você, né? Quando é ele que vai ministrar todas essas coisas, né? Então é muito importante, entendeu? A mortificação. Continuo mesmo. Esta manhã Jesus me transportou para fora de mim mesmo. E depois de tanto tempo, parece que vi Jesus com clareza. Mas me via tão má, Alan, olha pra você ver, que não me atrevia a dizer uma só palavra. Nos olhávamos, mas em silêncio. Naqueles olhares mútuos, compreendia que meu bom Jesus estava cheio de amargura, mas não me atrevia a dizer-lhe que as derramasse em mim. Por que que ela não deixou Jesus? Por que que ela não se atreveu a ser usada por Deus? Porque ela olhou para ela mesma e viu o quanto ela é indigna. Isso é um problema. Tá vendo qual que é o problema de quando você... Porque se a pessoa se acha linda, ela vai falar: "Ah, pode me usar, Senhor, eu tô linda aqui na tua presença. Eu já arrumei meu cabelo, eu já arrumei isso, eu já arrumei aquilo, eu já tô com a roupa linda. Pode vir, Senhor, eu estou pronta para ti." Pode ser que naquela hora ele falar: "Ah, filha, quando eu queria, você não estava disponível, né?" Então, assim, não é para quando a gente se vê alguma coisa, se a gente esperar. Se você acordar e esperar se ver maravilhosa para você começar a meditar, para você começar a fazer os atos da divina vontade. Se você esperar em você mesmo que vai ser uma mágica, que você vai acordar linda, maravilhosa, plena, e aí vai começar a render um monte de coisa, fazer um monte de coisa para Deus, você nunca vai fazer. Nunca, 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 nunca. Você nunca vai se mover por Deus se você esperar uma dignidade vinda de você, tá? Entendeu? Então você tem que saber, assim, as virtudes os vícios te informam o quanto você é má, né? Em si mesmo. Sim. Você precisa saber que você realmente é isso. Você tem que ter essa verdade dentro de você. Eu não mereço. Porque isso é justo, tá? Isso é justo.
A alma reconhecer que ela é um nada, nesse sentido, assim, de que ela realmente não é merecedora de nada, de que ela que é errada, ela que se opõe a Deus, para ela não culpar Deus e nem ficar culpando ninguém, os acontecimentos da vida, né? Porque a pessoa, né, que tá cega, ela vê problema nos outros, né? A culpa da minha vida foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi meu vizinho, foi meu cachorro, foi meu emprego, foi meu chefe, é meu marido, é meus filhos, né? É a minha história, né? A pessoa nunca assume. Então, a mortificação é assumir a bronca, assumir que você é errado sim, e que você tende aos vícios, né? Que você tem uma natureza decaída, mas você não vai viver nessa natureza decaída, você vai assumir o que Jesus fez na redenção e vai assumir a divinização que ele está realizando através do terceiro fiat, né? Então, você vai assumir o ato divino, né? O propósito de Deus, né? Então, isso é independente de você merecer ou não. Você tem que entender isso. A divina vontade, isso não existe só quando você merece ou não merece. Ela já existe, ela já é, e você vai ver passar pela sua vida se você não assumir e ficar aí na miséria. Então, você tem que sair desse estado e não pensa assim, a divina vontade ele tem que se mover para mim me mover com ela. Não. Ela já está se movendo, te dando a vida. É você que está atrasado em dar uma resposta. E ela não está esperando você ser linda e maravilhosa, não, porque você não é. Ela que é. Ela que é em você. Ela está assumindo você se esvaziar de si mesmo e a tomar posse do que ela é. Da fonte que Jesus já deixou, o depósito. E você tomar esse depósito. É isso que ela está esperando de você. Então, atitude. A pessoa que fica se vendo, como eu sou má, ela vai perder a confiança em Deus, tá? Não vai ter coragem de falar de Deus, ela não vai ter coragem de se mover por Deus, porque ela vai ficar, eu sou feia, eu sou má. E ela acha que é uma que humildade linda que eu tô vivendo. Sim, você tem que ter essa humildade de para não se inchar de que você não merece, de que você é isso e aquilo, mas ao mesmo tempo, a humildade é a verdade. Você tem que assumir aquilo que Deus fez você para ser, o propósito de Deus, o que Deus fala. Você tem que viver pelo que Deus fala. Entendeu? Você tem que deixar Deus te usar. A humildade da alma é deixar-se ser usada por Deus. Se você não se deixa ser usado por Deus, você não é humilde. Você não é verdadeiramente humilde. Se você, aí é por isso que você tem que abrir a tudo que Jesus deixou você conhecer. E não achar que a humildade, eu sou muito simples, humilde. Eu aceito saber só um pouquinho, eu não vou acessar muito esses mistérios, porque eu sou humilde, eu não sou soberba. Vai nessa, vai nessa, né? Isso é falta de confiança, né? Isso é falta de confiança. Então, se não fosse Jesus, realmente a gente não teria coragem. Ele é a esperança, né? A esperança nos leva à fé e assim nos move na caridade. E fé, esperança e caridade, né? Então, você não tá na fé, na esperança e na caridade, você ficar paralisado vendo sua feiura, tá? Não vai ter fé verdadeira, não vai ter esperança nenhuma, muito menos caridade, né? Então, é muito complicado isso. Então, não é bom ficar nisso. Se Jesus está amargurado, a pessoa não consegue nem ver Jesus e as necessidades dele, porque ela tá vendo as dela, entendeu? Então, ele mesmo se aproximou e começou a derramá-las, e eu não podia contê-las, conforme as recebia, lançava-as por terra. Então, ele me disse: O que você faz? Você não quer mais participar de minhas amarguras? Você não quer me dar mais alívio nas minhas dores? Tá vendo? Jesus não tá vendo. Não vem, não, a Luísa tá feia, eu vou embora. Nossa, eu vou correr dela, tá horrível. Olha o que eu queria dela, que ela recebesse, que ela estivesse disposta a receber o que ele estava para trazer. E ela interpretou, você viu que não foi Jesus que falou, como você é má, como você tá feia hoje. Ai, que horror te olhar, né? Isso foi o que ela interpretou, e isso é o obstáculo que encontra as almas diante de Deus. Porque elas não param de olhar para si mesmas. Então não conseguem ver e abraçar e receber o amor de Deus. É o que paralisa. Elas não conseguem olhar para a luz, para a verdade que está sendo dita ali, para o que Jesus está falando, enquanto elas estiverem vendo a si mesmas. E elas mesmas interpretam o que Jesus está pensando delas. Isso é uma malícia que há dentro de nós, pensar mal de Deus. Desde o Adão que se escondeu lá, atrás de não sei onde lá, que se escondeu, porque já interpretou tudo que Deus ia fazer. Ele já bateu o carimbo, ele já se julgou, ele já fez todo ali o tribunal, ali todo, já criou tudo na cabeça dele. Sem antes Deus falar nada, ele já disse um monte de coisa. Então você tem que se calar.
Você tem que calar seu eu. Essa voz de acusação vai vir direto, sabe? Vem a sua vontade humana vai estar sempre te acusando, sabe? Vai estar sempre com esses pensamentos, né? Olha como você falou com seu marido. Olha o seu jeito, olha a cara que você fez. Até as pessoas lá da igreja ficam meio assim com você, te acham meio estranho com a sua cara meio fechada. E olha como você é uma pessoa feia aí, ó, pra falar de Deus, ó. Olha você, olha a sua cara que você tá fazendo. Olha você aí, ó. Olha aí, ó, você aí ficou nervosa aí com seu esposo aí, agora tá indo lá partilhar na divina vontade. Olha como você é horrível, horrorosa, e não sei o quê. Você vai falar o quê? Você vai falar assim, meu filho, e se eu ficar prestando atenção na minha cara? Gente do céu. O que que minha cara manda? Manda a minha intenção, manda o propósito, manda a decisão. Manda Deus, bonito é ele, eu não tenho que perder tempo comigo. Eu não vou ser bonita nem aqui, nem na China do pirulito azedo, né? Eu não tenho que esperar nada de mim mesma. Eu não tenho que ter expectativas. A minha única expectativa é que Jesus seja, que Jesus fale, que Jesus consiga o que ele deseja, que Jesus tenha total domínio, realize-se, né? Ele mesmo. Só posso se sair com uma coisa boa é ele. Se não sair também, ele também não quis. O que esperar de mim mesmo? E os outros estão falando de você. O que esperar que os outros vão dizer? Vou ficar esperando o quê dos seres humanos? Se como eu são cegos, tendem a ver tudo errado, de cabeça para baixo. Por que esperar dos seres humanos alguma coisa? Qualquer bem que vier deles é Deus. Foi Deus neles, não é porque eles são maravilhosos. Essa é a grande verdade. Então, por que ficar amargurada e olhando para mim mesmo? O que que Jesus está falando? Deixa eu prestar atenção hoje no tema, deixa eu prestar atenção no que está sendo falado na live. Não tô nem aí se eu tô feia, se eu tô cansada, como eu tô aqui, nas câmeras. Deixa eu ver como que Jesus, o que que o Jesus está falando. Deixa eu prestar atenção na luz que Jesus está dizendo. Deixa eu prestar atenção nos desabafos dele, no vídeo que ele está mandando para o reparador. Deixa eu prestar atenção nos assuntos que ele quer que eu me interaja com ele. E bora, e vamos seguir em frente. É muito importante isso, gente. Senão, Jesus não tem almas para ele. Porque tá todo mundo ocupado consigo mesmo. Entendeu? Ainda mais num mundo desse que incentiva a gente só a pensar em nós mesmos constantemente. Então, então Jesus mesmo se aproximou porque a pessoa não se atrevia a se aproximar, né? E começou a derramar. Só que ela estava amarga, então ela não estava assim tão aberta. Isso é um problema. Porque às vezes Jesus também está falando, e a gente não está prestando atenção, porque a gente está conversando com a gente mesmo, com o nosso mundinho de pensamentos, de dúvida, de medos. Isso é perigosíssimo. E eles, se eu não é minha vontade, eu mesma não sei o que me aconteceu, sinto-me tão cheia de que não tenho onde os conter. Só um prodígio teu pode alargar o meu interior, e assim poderei receber as tuas amarguras. Então Jesus me marcou com um grande sinal da cruz e derramou de novo. Assim me parece que pude contê-las e depois acrescentou: minha filha, a mortificação é como o fogo que faz secar todos os humores. Assim a mortificação seca todos os humores maus que há na alma e a inunda de humor santificante. Porque se você se mortifica a ponto de eu já sei que eu sei que eu sou errada, eu sei que eu sou um problema, eu sei que é tudo Deus, eu dependo totalmente dele. Eu sei que tudo é a graça dele que me move, que se não for ele se aproximar, como ele fez aqui com a Luísa, né? Se ele mesmo não me dispor, eu não tenho disposição. Se ele mesmo não me abrir o coração, eu não consigo, né? Eu dependo totalmente dele, da graça dele. Se você não espera nada de si mesmo, já se mortifica nesse ponto de calar o seu eu, que a maior mortificação que você pode fazer é calar seu eu, que é renunciar à sua vontade humana, que é o maior sacrifício, acabou, seca os humores maus, né? Porque você não vai ficar dando audiência para aquilo, né? Você não vai ficar dando audiência para o seu eu. E aí você se enche do humor divino, né? Da força de Deus, que te move a falar, que te move a fazer os atos, né? De modo que faz germinar as mais belas virtudes. Então, é maravilhoso isso. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade. Reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém.
Livro do Céu, volume 3, 27 de janeiro de 1900. A ordem das virtudes na alma. Continuo praticamente sem a presença do meu doce Jesus. Minha vida está se esvaindo devido à dor. Sinto tédio, aborrecimento, um cansaço da vida. Eu dizia internamente: ó, como meu exílio se prolongou. Ó, que felicidade seria a minha se pudesse romper os laços deste corpo. E assim a alma tomaria voo livre em direção ao meu sumo bem. Um pensamento me disse: e se fores para o inferno? E eu, para não chamar o demônio para combater-me, imediatamente me apressei em dizer: pois bem, mesmo do inferno, enviarei meus suspiros ao meu doce Jesus. Mesmo lá, desejo amá-lo. Enquanto estava nesses pensamentos e em outros, que seriam muito longos para contar todos, o amável Jesus se mostrou por um breve momento, mas com uma expressão séria, e disse-me: ainda não chegou a tua hora. Depois, com uma luz intelectual, ele me fez entender que tudo na alma deve ser ordenado. Até o amor. Até o amor tem que ser ordenado, né? Tudo na alma deve ser ordenado. A alma possui muitos pequenos aposentos, onde cada virtude assume seu lugar. Embora possamos dizer que uma única virtude contém todas as outras e que a alma, possuindo apenas uma, venha a ser adornada com todas as outras virtudes, mas, apesar disso, são todas distintas entre si, de modo que cada uma ocupa seu lugar na alma. Assim, todas as virtudes têm sua origem no mistério da Sacrossanta Trindade. Pois enquanto é uma, são três distintas, e enquanto são três, é uma. Também compreendia que esses aposentos na alma ou estão cheios de virtude ou do vício oposto àquela virtude. E se não houver nem a virtude nem o vício, permanecem vazios. Parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios. Ou desses quartos, um está cheio de cobras, outro de lama, outro tem algum móvel cheio de poeira, outro é escuro. Ah, Senhor, só Tu podes colocar em ordem minha pobre alma. Então, a Luísa está bem complicada aqui, né? Com a privação, muito amarga, né? Falando assim, minha felicidade seria, que felicidade seria a minha se eu pudesse morrer, né? Para ficar só com Deus. Aí ela estava cheia de pensamentos, né? Cheia de pensamentos. Aí veio o pensamento: se for para o inferno. Aí ela falou que enquanto eu estava nesses pensamentos e em outros, que seriam muito longos para contar todos, então ela ficou muito tempo pensando nisso, né? Que queria morrer, que queria sair daqui, que não queria ficar aqui, que seria muito feliz se não estivesse aqui na Terra. Né? Ela estava assim, né? Eu seria muito feliz se eu não estivesse aqui. Se eu não vivesse mais aqui na Terra, eu quero ir para a Terra, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Então ela estava nessa, né? Muito tempo. Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. E esses pensamentos se alongaram, né? Muito tempo nesses pensamentos. Aí ela fala: enquanto eu estava nesses pensamentos e em outros que seriam muito longos para contar todos, o amável Jesus se mostrou por um breve momento, mas com uma expressão séria. Jesus não estava, né? Ele estava sério e apareceu para ela e falou: ainda não chegou a tua hora. Então a vontade dele é que ela continuasse na Terra. E ela ficou muito tempo ainda, né? Então ela estava nesses pensamentos, muito tempo pensando nela, né? Pensando nela. E aí Jesus falou: não, chegou a tua hora. Aí ele veio falar para ela depois, com uma luz intelectual, ele me fez entender que tudo na alma deve ser ordenado. Aí na hora que eu li essa frase, veio assim: até o amor que você sente por Deus tem que ser ordenado na vontade dele. Você ama Deus, né? A gente ama muito, a gente ama a Deus. Mas esse amor tem que ser ordenado na vontade dele.
Tem que ser o que ele quer, né? Você ama, mas você não fica. Mas aí a gente ordena esse amor. Esse amor tem que ter ordenado da vontade dele. Qual é a vontade dele? Que ela continuasse na terra. Então esse amor leva a gente a aceitar o que ele quer. Por amor a ele. Assim, sabe? Por amor a ele você aceita o que ele quer. Tem até um trecho que ele fala assim, aí tudo que ele fala, você vai guardando tudo que ele fala, né? Nesse relacionamento com ele, você vai guardando tudo que ele fala. Aí ele fala, onde eu vou ficar na terra se você vier? Onde eu vou ficar na terra se você vier? Porque ela é a alma que vive na divina vontade, é o céu para ele. O céu na terra. Aí você fala assim, tá bom, Senhor, eu fico o quanto o Senhor quiser. Eu quero muito ir para o céu, eu quero muito ficar só com o Senhor, sair da terra, mas esse amor me leva a aceitar, a ver isso. Então, eu quero ficar na terra para ser seu céu. Sabe? O amor faz a gente sair de nós mesmos, o amor faz a gente não olhar para o que a gente quer, mas para o que o amado quer, entenderam? É o sacrifício, o amor leva a gente, o amor puro, assim, o amor. Claro que o dela era puro, não é isso que eu tô falando, mas assim, a gente tem que entender o que Jesus está falando, né? O amor leva a gente a querer a sempre olhar a vontade do amado, da pessoa que você ama. E nesse caso é Deus, né? O único que merece ser amado, que deve ser amado, que a gente ama, que realmente a gente tem que amar, é Deus. Então, nosso amor todo para Ele. Mas um amor na vontade dEle. Na vontade dEle. Quando a gente ama, você você quer agradar o outro. Quando você ama uma pessoa, só pensa nela. Quando você só pensa no outro, você quer agradar e fazer tudo que a pessoa quer. Você quer agradar, você quer conquistar, você quer agradar, você quer satisfazer o que o outro quer. E ele fala, se você vier, onde eu vou ficar na terra? Onde eu vou pisar? Onde eu vou ficar? Ele habita no céu. Ele habita no céu. Mas no céu da alma, na terra. Ele habita no céu, ele habita nos montes, como ele fala, que são santos. As almas que o amam. Então, aí, esse amor tem que ser, essa virtude, o amor tem que ser ordenado na vontade dele. Então, ele fala, ainda não chegou a tua hora. Amém. Eu fico aqui enquanto o Senhor quiser. Enquanto for a sua vontade, por amor, sofrendo, mas eu fico. O tempo que o Senhor quiser. Aí ele fala, né? Ele me fez entender que tudo na alma deve ser ordenado. A alma possui muitos pequenos aposentos, onde cada virtude assume seu lugar. Embora possamos dizer que uma única virtude contém todas as outras, e que a alma, possuindo apenas uma, venha a ser adornada com todas as outras virtudes. Mas apesar disso, são todas distintas entre si. Aí, assim, não foi falado aqui, pelo menos é o que eu entendi, não foi falado qual é essa virtude que engloba todas as outras. Que ela falou assim, venha a ser adornada. A alma possuindo apenas uma, venha a ser adornada com todas as outras virtudes, mas apesar disso, são todas distintas entre si, de modo que cada uma ocupa seu lugar na alma. Assim, todas as virtudes têm sua origem no mistério da Sacrossanta Trindade. Então, tem um mistério na Trindade. Todas as virtudes têm sua origem na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Na fé, esperança e caridade, então, de todo. Se a alma possui fé, esperança e caridade, possui as outras. As virtudes teologais, possui as outras. E enquanto fé, esperança e caridade são três, é uma. Pois enquanto é uma, são três distintas. E enquanto são três, é uma. Também compreendia que esses aposentos na alma ou estão cheios de virtude ou do vício oposto àquela virtude. Ou a alma está cheia de paciência ou cheia de ira. Ou a alma está cheia de orgulho ou está cheia de humildade.
Ou a alma está cheia de pureza, ou está cheia de impureza. Ou a alma está cheia dos 7 pecados capitais, né? Ou das virtudes opostas. Também compreendi, então estão cheios de virtudes. E se não houver nem a virtude nem o vício, permanecem vazios, sem nada. Parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios, ou desses quartos um está cheio de cobras, outro de lama, outro tem algum móvel cheio de poeira, outro é escuro. Ah, Senhor, só Tu podes colocar em ordem minha pobre alma. Todas as virtudes têm que ser colocadas, têm que ser ordenadas na alma. Então, é como se a gente fosse um quarto, um palácio, né? Quando tem uma casa, a gente sempre deixa os espaços da casa, tem um espaço que é nobre, que é mais importante assim na casa, onde a gente dá mais, onde a gente sempre deixa mais, sempre tem um lugar de honra assim na casa, sempre tem um lugar de honra na casa, um lugar que é maior, que a gente cuida mais, que é um destaque na casa. Então, por exemplo, essa questão das virtudes serem ordenadas, né? A alma tem que estar cheia de virtudes, né? Se encher das virtudes. Porque aqui está falando de virtude, mas a gente sabe que isso tem que se encher da divina vontade. Então eu fiquei pensando assim, a gente não pode colocar, se pensa numa casa, né? Pensa numa casa. Pensa que é uma alma que é cheia de, que não é vício, é virtude. A gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. E aí, já pensando na divina vontade, a gente não pode colocar, por exemplo, a virtude da humildade, a virtude da paciência, acima da vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa alma deve ter o lugar de honra. A vontade de Deus tem que ter o lugar de honra na casa, nessa casa que é a gente, nessa morada. O lugar de honra é da vontade de Deus. Eu não vou colocar lá, por exemplo, o lugar de honra da casa, vamos pensar que é o quarto do casal, o quarto. O quarto do casal é um lugar de honra, um lugar de destaque na casa, onde a gente coloca ali um lugar, assim, especial, é um lugar especial da casa. E o lugar menos especial da casa, vamos pensar que é o quartinho o depósito, um quartinho bem pequeno, um depósito. Então, você não vai colocar a vontade de Deus lá no quartinho, no depósito, e colocar a obediência no quarto do casal. Como se fosse assim. Tem que estar no seu devido lugar. A vontade de Deus a honra, é o lugar de honra, é o lugar de destaque, é onde tem o trono. Vamos pensar que é um palácio. Vamos pensar que é um palácio essa casa. É um palácio onde tem um trono. Quem que vai sentar lá nesse trono desse palácio? Não é a obediência, é a vontade de Deus. As outras virtudes vão tomar seus lugares lá, os quartos, o depósito, os quartos, a área de serviço, a sala, a cozinha, e vai espalhando, mas tem que estar tudo ordenado no seu devido lugar. Você não vai colocar o que é da cozinha no quarto e o que é do quarto na sala de jantar, não sei, lá fora. Lá fora ficam os vícios, né? Longe do palácio. Mas no trono tem que ser a vontade de Deus. O trono tem que ser a vontade de Deus. Tem que estar tudo ordenado. E todas as virtudes têm que estar ordenadas na vontade de Deus. Ela que tem que ser o trono, o lugar de honra na nossa alma, que é esse palácio. E a alma que não coloca as virtudes está cheia de vícios. Porque a gente sempre o homem sempre está buscando alguma coisa. O homem sempre está buscando alguma coisa. E aí ele coloca outras coisas no lugar de Deus. Outras coisas no lugar da virtude. Ou fica vazio, sem nada. Se arrastando, né? Sem nada. 28 de janeiro de 1900. A mortificação. Continuo mesmo. Esta manhã Jesus me elevou além de mim mesma.
Após longo período, parecia que eu via claramente, mas me sentia tão má que não ousava pronunciar uma única palavra. Nós nos olhávamos, porém, em silêncio. Naqueles olhares mútuos, compreendi que meu bom Jesus estava cheio de amarguras. Mas hesitava em dizer, infundia em mim. Ele mesmo se aproximou de mim e começou a derramar, e eu, incapaz de conter, conforme a recebia, eu a descartava no chão. Ele me disse, o que estás fazendo? Não desejas mais compartilhar das minhas amarguras? Não queres mais aliviar as minhas amarguras? E eu respondi, Senhor, não é a minha vontade. Eu mesmo não entendo o que me aconteceu. Sinto-me tão cheia que não tenho onde contê-las. Somente um prodígio teu pode expandir ainda mais o meu interior, permitindo-me assim receber as tuas amarguras. Então Jesus me abençoou com o grande sinal da cruz e derramou novamente sobre mim. Parecia que eu poderia contê-las, e em seguida ele acrescentou. Minha filha, a mortificação é como o fogo, que seca todos os humores. Assim, a mortificação cega todos os humores ruins que existem na alma, e a inunda com humor santificante, de modo a fazer germinar as mais belas virtudes. Assim, o que eu entendi desse trecho é que, assim, que eu compreendi foi que a gente pode... Se a gente está cheio por exemplo, você está cheio das suas amarguras, e Jesus vem derramar as dele, você derrama dele. Você não consegue conter a dele, porque você está cheio de amargura. Das suas amarguras, dos seus problemas, das suas amarguras, das suas preocupações. Se a gente estiver cheio de preocupação, cheio de nossas dores, nossas preocupações, nossos problemas, quando Jesus chega quando Jesus se aproximar de nós, com as aflições dele, com as dores dele, com as amarguras dele, ele vai encontrar a gente nesse estado, cheio. E ele não vai poder derramar em nós as dele, porque você já está cheio. Ele não falou no outro trecho que a alma é como se fosse uma casa cheia de cômodos, que podem estar cheios de virtudes ou cheios de vícios, ou vazios. Então, se ele chega e você está cheio, seus quartos cheios, lotados, e ele chega para morar ali naquela casa, como que ele vai entrar? Você está cheio. Então, pensando assim de uma forma bem prática, assim, eu fiquei pensando, se Jesus chega para mim, e eu estou cheio de problema, e esses problemas estão dentro da minha alma, dos meus pensamentos, ocupando a minha mente, Jesus vai chegar e eu nem vou perceber. Porque eu não vejo ele. Eu não vejo. Ele está dentro da minha alma. Eu não vejo ele igual a Luísa via, ele aparece para mim e fala comigo. Ele está o tempo todo, né? Mas se ele quer falar comigo das amarguras dele, mas eu tô com a minha cabeça cheia de preocupação, cheia dos meus problemas, pensando nos meus problemas, ele não vai encontrar espaço para falar comigo, eu vou estar muito ocupada. Mas não é ocupada, gente, não é ocupada fisicamente. Fisicamente a gente está sempre ocupado. Você sempre está ou trabalhando, ou você está... Raramente a gente está assim, sem fazer nada fisicamente, ou humanamente. A nossa rotina é sempre cheia de coisas para fazer. É levantar cedo e trabalhar e fazer coisas. A gente tem filho, tem marido, tem casa para cuidar, tem trabalho fora, tem atividades na paróquia, tem um monte de coisa. A gente sempre está com as mãos ocupadas, digamos assim. Mas, mesmo com as mãos sempre ocupadas, o nosso interior, se estiver ocupado também, essas coisas têm que estar de fora. E é isso que às vezes é complicado explicar, né? A gente estava até falando sobre isso, Jesus está falando sobre isso na escola da Divina Vontade. Do interior da alma sempre está cheio dele, né? Aquela parte que é explicada. Às vezes é complicado explicar isso, entender isso, né? A nossa alma, a gente pode estar com as mãos ocupadas, os pés sempre andando para lá e para cá, as mãos sempre movendo, ou até os olhos ali concentrados no trabalho, mais intelectual, mais de escrita, mais de leitura, ou as mãos sempre ocupadas, lavando roupa, passando roupa, fazendo comida, varrendo o chão, cuidando da casa, ou dirigindo, ali a atenção. Mas isso tem que ficar de fora. E a nossa alma tem que estar sempre vazia dessas coisas ficarem de fora, e você ser cheio, e você estar sempre disponível para as coisas de Deus, para Ele. Para Ele. Sempre quando Ele chegar. Quando ele se manifestar, quando ele falar com você, quando ele quiser mostrar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, você está ali atenta para ouvir o que ele falar. Ou se ele não quiser falar nada, a sua alma sempre está em silêncio para ele descansar. Se ele não quiser falar nada, tiver tudo em silêncio, que seja. E ele fique descansando na sua alma, dormindo. Mas você está sempre ali disposta. Sempre o ambiente está em silêncio para na hora que ele suspirar, você ouvir. O silêncio interior, fazer o silêncio interior. Está pronto para receber tudo que ele quiser mandar. Tudo que ele quiser comunicar. Se ele quiser comunicar as amarguras dele, as preocupações dele, os pensamentos dele, o seu pensamento está vazio. A sua mente está vazia dos seus próprios pensamentos. Mas assim, Jesus, mas o que eu faço, por exemplo, esses problemas que eu tenho que resolver na minha vida, não é mais a minha vida, não é a nossa vida? Essas coisas que estão acontecendo, não é tudo Jesus também que está vivendo em mim, está cuidando disso, não é ele sempre em tudo, é ele sempre em tudo. Com certeza é ele, a gente está junto, fazendo junto. Ele está comigo nas minhas mãos, trabalhando, limpando a casa, fazendo a comida, trabalhando lá na empresa. Ele está na minha voz, falando com as pessoas, decidindo as coisas. Tudo. Ele está junto, mas ele fala pra gente deixar isso no segundo plano. Essas preocupações, que as coisas que a gente faz junto, por exemplo, as coisas aqui de casa, ou no trabalho, são coisas humanas. Isso é Deus que está fazendo, mas isso não é Deus. Não posso colocar isso no lugar errado. Colocar isso como prioridade e deixar isso tomar conta da minha alma, dos meus pensamentos. Eu fico me vigiando muito, assim, atenta para não deixar essas coisas entrar dentro de mim. Não deixar essas coisas entrar dentro da minha alma, dos meus pensamentos e ocupar meu pensamento. Porque minha vida é muito corrida, muito cheia de coisa, muito cheia de... Muita coisa acontecendo no trabalho, muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo aqui em casa. Então, assim, eu fico sempre atenta. Às vezes vem esses pensamentos e eu volto para Deus. Eu não quero isso fica lá de fora.
e volto para Deus. E volto e deixo esse lugar que é dele, sempre na paz. Na paz. Ele fala da paz, é um convite para ele. Então é importante a gente entender isso, né? Que se ele chega para derramar as amarguras dele, mas você está cheio de amargura sua, você vai ficar pedindo para ele, você vai ficar... Aí, por exemplo, eu tô com uns problemas lá no trabalho. Cheio de coisa, gente, tanta coisa. Mas tanta coisa. Tanto problema que tá acontecendo lá, tantas mudanças. E eu vou sair de férias, hoje é meu último dia antes das férias, é muita coisa. Eu poderia ficar chamando Jesus, e chorando pra ele, falando dos meus problemas, falando dessas coisas, sabe? Enchendo ele. Ah, Jesus, me ajuda, não aguento mais, me ajuda. Eu preciso de consolo, Jesus, eu preciso de consolo. Eu preciso, sei lá, ficar falando coisas minhas, assim. Não existe mais nada nosso, meu é tudo ele. É ele, eu vejo em tudo que tá acontecendo a vontade dele. Vejo tudo, a vontade dele em tudo. E aí fico com ele e fazendo essas coisas, mas ao mesmo tempo em paz. Ao mesmo tempo em paz. E deixando tudo, me desembaraçando dessas coisas. É o que ele colocou, a palavra que ele me falou, você desembaraça. Desembaraça dessas coisas. Seja a águia. A águia voa lá em cima. Acima dessas coisas. Desembaraça. Voa. A águia faz um voo de águia. Fica lá no céu. Vai lá na terra, cuida e volta. Isso assim. E viver assim constantemente. E vem tudo à vontade dele. O que está acontecendo? Cuidar, mas não deixar essas coisas tomar conta do seu pensamento, do seu ser. Porque aí você fica nas suas amarguras. E aí isso torna-se uma amargura, porque você não vê a vontade dele. Mas quando eu vejo a vontade dele, tudo está acontecendo. Não fica amargurado e triste pelo que está acontecendo. E pensando nas pessoas, no que elas estão sofrendo. Não. É a vontade de Deus. E eu só tenho que fazer o que tiver que ser ao meu alcance, o que eu tenho que fazer, o que está no meu ofício. Pronto, não tem que ficar estressado com isso. E aí, quando ele chega para falar das coisas dele, das preocupações dele, das amarguras dele, aí você está atento para ouvir. Amém, filho de Jesus? Eu confio em vós, amém.